O nosso diálogo interdisciplinar dessa semana será feito com duas mulheres que são referências na área do jornalismo. Cristiana Lobo, referência no jornalismo político e econômico no Brasil, acompanha a política brasileira desde 1982, cobriu os governos Figueiredo, Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma. Atualmente, comenta na Globo News os bastidores do poder em Brasília. Ela é palestrante também em assuntos políticos e econômicos. Olá, Cris, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Marilis Pereira Jorge é uma das expoentes do novo jornalismo brasileiro. Foi repórter da Veja, da VIP, Marie Claire, dentre outras revistas. É roteirista da TV Globo, foi repórter e editora da Folha de São Paulo, é colunista da Folha de São Paulo e foi editora e roteirista do Encontro com Fátima Bernardes. Tudo bem, Marilis? Tudo ótimo, bom estar aqui com vocês. Ótimo estar com vocês. Bom, eu quero iniciar esse bate-papo perguntando para a Cris o que mudou nessa época em que a gente trabalha remotamente. Na apuração da notícia por telefone muda alguma coisa, Cris? Falta o olho no olho? Falta a credibilidade? Ou você consegue detectar na voz a credibilidade que você buscava no contato pessoal? Boa tarde a todos, uma alegria estar aqui com vocês. Marilis, minha ídola. Carlos Vinícius, obrigada pelo convite. Obrigado eu. Eu acho que muda, sim, alguma coisa, porque a conversa pessoal, ela extrai mais informação, mais detalhe, mas é o que temos para hoje. A vida está sendo assim e acho que esse aprendizado do trabalho remoto, para o que a gente faz, para o que eu faço, que é conversar, tentar descobrir o que o cara não quer me contar, porque o bastidor é aquilo que você descobre que o cara não quer que você saiba, não é aquilo que ele te fala contra o inimigo dele. Então, é um pouco diferente, sim. Então, a mim parece que a vida está um pouco mais estanque, não sem profundidade que tinha antes, mas sem mais detalhes do que tinha antes. Mas dá para fazer sim, dá para informar e contar o que está se passando nos bastidores do poder, nas decisões, porque para mim o mais importante é descobrir o processo decisório das pessoas que têm poder, notadamente o presidente da República, ou as pessoas que decidem coisas que influenciam na vida do cidadão brasileiro. Então, é um pouco diferente, mas é possível fazer um bom jornalismo, sim, remotamente. Muito bem. Eu queria perguntar uma coisa para vocês duas. A história nos mostrou que essas catástrofes, guerras, intempéries naturais, humanas, elas reforçam o senso coletivo. No Brasil, parece que a gente está assistindo o justo oposto disso, é um esgarçamento dessa coesão, né? Esse escancarar de uma bipolaridade extrema, que me parece que ela já estava ali só disfarçada, né, como se tudo fosse bipolar, isso impactou na vida de muitas figuras públicas, que acabaram sendo injustamente rotuladas, sendo de um lado ou de outro, como se as coisas fossem só de um lado ou de outro. Vocês sentiram isso de alguma forma no trabalho, na carreira de vocês? Se sentiram? E como é que isso impacta na vida pessoal e na vida profissional? Eu estou engatinhando no trabalho como colunista. Eu sou colunista da Folha só há 6 anos. Nem de perto eu chego aos pés do trabalho que a Cris Lobo faz, porque o meu trabalho é muito mais de apreciação da sociedade, de como a sociedade, na verdade, está reagindo ao que os agentes políticos estão lá fazendo. Eu acho que esse trabalho é o trabalho que a Cris faz brilhantemente, que eu acompanho há tanto tempo. Só que quando você começa a falar sobre esse comportamento de nós como sociedade, não tem como você ficar... você acaba, enfim, criando um telhado de vidro e as pedras começam a chegar de todos os lados. E eu brinco que eu acho que eu tenho certeza que eu estou fazendo um bom trabalho quando eu sou atacada de todos os lados pela mesma opinião sobre um determinado assunto. Eu acho que o jornalismo está aí realmente para
olhar o que está sendo feito, analisar o que está sendo feito. Eu gosto muito daquela frase do Milor que fala que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Agora, claro que a gente é humano, a gente está do lado de cá, a gente sente esses ataques, não é agradável ler as coisas que eu leio. Eu acho que as mulheres são um alvo muito fácil, a Cris talvez também sinta isso. Eu duvido que, eu já até perguntei para os meus colegas homens, né, se eles são atacados da forma como eu sou, e eles acompanham tudo que acontece comigo, e eles disseram que de longe não. Mas eu venho vivendo isso desde o governo Dilma, que foi o governo que eu comecei a acompanhar mais de perto para fazer essa análise tanto da política como do comportamento das pessoas. Então, acaba não sendo exatamente uma surpresa essa polarização que a gente está vivendo, que começou, pelo menos pelo que eu me lembro, começou a ficar mais acirrada ali em 2013, quando a gente teve aquelas manifestações, foi só piorando, e a gente chegou no momento que a gente está agora, que as pessoas acabam discutindo, colocando, por exemplo, uma medicação como se fosse questão de polarização, né? Como se tivesse de fato ali para ser discutida, o que não é. As pessoas se colocam como se estivessem contra ou a favor, o que é um grande absurdo. A gente acaba, o que eu sinto e lamento é que a gente acaba canalizando a discussão para coisas que não são importantes no momento tão decisivo que a gente está vivendo, que é essa crise da Covid-19. Eu até não concordo com a Marilis, que ela é novata, coisa nenhuma. Ela está nesse liquidificador aí até muito mais que eu, que chegou um momento que esse tipo de reação me encheu tanto que eu dei uma parada. Eu acho que eu estou até muito pouco ativa nas redes sociais, Marilis é muito mais, e por isso mesmo ela está sendo muito mais atacada do que eu. E eu me lembro, me desculpem os nossos ouvintes, mas o dia que a Eliane Cantanhede me chamaram de vaca na internet, no Twitter, eu acho, eu tomei um susto. Vaca agora está ótimo. É daí para frente, entendeu? Porque é uma coisa horrorosa. E você tem uma situação que, às vezes, eu vou lá ver quem me chama de vaca, ou de velha, ou de qualquer coisa, a pessoa tem 1 seguidor, quando tem muito, tem 9. Quando ele está bombando, tem 36. Então, o que é isso? Quem é esse? É esse fulano que está me xingando de vaca, ou reconhecendo a minha idade, né, que não sou uma garota mesmo, para estar me xingando com um nome falso. Eu acho que você, Marilis, de vez em quando, dá umas patadas ali, que eu também já dei, a Leilane Neubart também já deu. Eu falo assim, vem cá, você está me xingando com um nome falso, com uma foto falsa, com 8 seguidores, e eu estou aqui com a minha cara trabalhando e tentando mostrar o que está se passando e dando a minha opinião. O que é isso? Então, é muito desproporcional. E, às vezes, você acorda num dia com a pazinha virada, você responde, ou no outro dia você acorda mais down, aquilo te abala, mas a gente não tem tempo nem de ficar tão abalada, né, Marilis? Porque já tem que entregar outra mercadoria em seguida. Foi aquilo até que eu falei, eu não fico mais surpresa, não deixa de me chocar, continuo me chocando com a capacidade das pessoas agredirem, ainda que virtualmente, outras que estão ali do outro lado. Eu acompanho não só as agressões que acontecem contra mim, mas contra as minhas colegas, e são sempre é sempre tudo muito agressivo contra a mulher. A gente, até para contextualizar, a gente sente essas ondas vindo. Agora, em março, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro perdeu um pouco de engajamento nas redes sociais por conta dos seguidores e dos apoiadores dele, provavelmente houve algum tipo de qual a palavra para isso, de organização para que esse engajamento voltasse a acontecer. Então, de uma semana para cá, mais ou menos, 10 dias, uma semana para cá, a gente viu esse engajamento crescer de novo,
E eu tenho certeza que isso não é uma coisa orgânica, espontânea, orgânica e espontânea, como a Cris, né, até exemplificou. Você vai ver quem são essas pessoas. São perfis novos, são perfis que não têm seguidores, muitas vezes com uma foto que não é uma foto verdadeira. Esse engajamento voltou a crescer e com esse crescimento do engajamento crescem as agressões, crescem os ataques, os linchamentos virtuais. Infelizmente, é um momento triste que a gente está vivendo. Me chama a atenção porque tem vários segmentos políticos, né? Esse forte, essa polarização política. Tem o conservador, então ele tem o presidente Bolsonaro, ele construiu uma candidatura e aí chegou ao poder com esses segmentos todos, e então há ataques a pessoas do ponto de vista pessoal. Ontem, o filho do presidente mostrava uma foto de um rapaz com uma coisa na cabeça, de short, e ele dizia: sempre que uma pessoa nos critica, ela é uma pessoa esquisita assim. Esquisita como? Uma roupa de... Só uma parte aqui, pelo que eu até acompanhei um pouco essa história, era para fazer um ataque a um jornalista da Folha que cuida de um blog. A foto que estava sendo usada não era desse jornalista, então assim, ainda causa um tumulto, uma desinformação ali, mas a postura do Eduardo Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, realmente, eu acho que é preciso registrar, é lamentável. Ele é uma das pessoas que vai para as redes sociais para promover linchamentos, ataques de ódio. Ele já postou foto de jornalistas com os quais ele não concordava com a opinião, dando nome, sobrenome. O Olavo de Carvalho já postou, inclusive, foto e endereço da casa de jornalistas. Isso, infelizmente, é essa realidade que a gente está vivendo e que a gente não pode aceitar, né? Não, essa situação, porque essa polarização, ela não começou agora. A Marilis falou 2013, a campanha de 2014, quando a então presidente Dilma disse que para ganhar a eleição a gente faz o diabo, aquela campanha, ela para mim é um marco do que se iniciou. E de lá para cá, essa radicalização e a falta de respeito com as pessoas aumentou de uma forma a chegar a esse ponto que a Marilis chegou, porque antigamente a crítica ia até um certo limite. Agora, não tem limite. Ontem eu até conversava exatamente sobre isso, dizendo que eu observava um pronunciamento de um governador de um estado, e esse pronunciamento foi transmitido em rede social, e as pessoas que ali entravam falavam coisas absurdas na live do governador. Eu falei, gente, eu não estou acreditando que uma pessoa entra para falar isso, seja para quem for. Acho que as pessoas perderam o senso de respeito, ninguém se respeita mais como ser humano, é um negócio assustador. E eu ia perguntar, pegar o gancho da fala da Marilis e até perguntar para você, Marilis, esse confinamento, ele acabou impondo, de certa maneira, um encontro com as pessoas, conosco mesmo, né? Esse confinamento, você já disse que percebe ondas, né, de ataques. Esse confinamento fez com que essa fúria por trás de redes binárias, em que as pessoas não se identificam, que nós não identificamos com facilidade as pessoas, esse confinamento aumentou esse ódio nas redes sociais, essa disseminação de fake news, ou você não identificou uma proximidade entre a quarentena e o aumento dessa onda? Não, acho que dá para perceber, sim, doutor Carlos, porque as pessoas estão confinadas tendo que lidar com várias questões. Muita gente tendo que lidar com perda de emprego, com diminuição de renda, com as próprias questões emocionais, muita gente aí tendo crise de pânico, tendo depressão, tendo que lidar com famílias numerosas dentro de cômodos apertados. Então, são várias coisas para se lidar ao mesmo tempo. A gente não tem exatamente uma figura
que passe uma mensagem unificada de como o país precisa encarar e precisa se comportar diante dessa crise que a gente está vivendo. Então, a gente tem mensagens truncadas, a gente tinha um ministro falando uma coisa, um presidente falando outra, e uma população, às vezes, sem saber por que caminho seguir. É claro que isso deve causar um rebuliço de emoções aí nas pessoas, e é muito mais fácil você ir para as redes sociais, descarregar essa avalanche de ódio do que você lidar com ela. Tem um dado que eu acho que é interessante, que acho que a gente consegue exemplificar isso que está acontecendo. A Agência Aos Fatos, que é uma agência de checagem, fez um levantamento e mostrou quem são os parlamentares que mais disseminam desinformação na internet. Porque nem vou entrar no mérito de quem são eles, mas eles trouxeram um dado que mostra o seguinte: as mentiras, as fake news que são compartilhadas são os posts que mais acarretam engajamento, likes, retweets, repostagens, ou seja, é aquilo que só serve para aumentar esse turbilhão que as pessoas já estão vivendo, esse fogaréu aí de emoções. Então, assim, como que o resultado vai ser positivo? Não tem como ser positivo. E, infelizmente, né, por conta desse levantamento aí feito por essa agência, a gente vê que por trás dessa quantidade de desinformação estão parlamentares que deveriam estar fazendo justamente o contrário. Ou seja, não há uma atividade de estabilização, que era algo que a gente poderia esperar, né? Não. Cris, nos últimos... Eu acho que o trabalho do deputado é muito maior, entendeu? E ele tá usando o tempo dele para disseminar mentiras. E hoje é interessante isso, que como as redes sociais, o uso do smartphone mudou o comportamento da política. Eu fui conversar com o presidente de um tribunal e ele me disse, antes da quarentena, tá, gente? Ele me disse que agora é completamente diferente. Pediram audiência a ele, 6 deputados, e quando chegou a hora, abriram a porta, ninguém dá boa tarde. Cada um com o seu smartphone, dizendo, estamos aqui no gabinete do ministro tal, eu vim aqui pedir isso, pedir aquilo, blá, blá, blá. Não se conversa o que se tem que conversar. E na Câmara dos Deputados é a mesma coisa, está todo mundo filmando. Então, você não discute o mérito da matéria. Entendeu? Se você acha que os R$600, que é um programa fundamental para esse período, se ele tem que ser pago a cada dia 15 de cada mês, ou se serão 40 dias de distância de um do outro, ou se diminui para 20 dias, para 15 dias, o mérito da matéria não se discute ali o filme e o que a pessoa vai falar para que ele dê uma satisfação para o eleitor dele, ainda que aquilo não vá prevalecer, não vá vingar. Ele sabe, eu vou defender 10 dias, claro que não vai passar, mas não importa, eu fiquei defendendo 10 dias. Então, esse é um narcisismo aí, misturado com isso que a Marilis falou, com uma rede de mentiras, seja contra quem for, ou o inimigo da vez, que a gente está vendo que cada semana tem um inimigo de plantão. Cris, as últimas 3 décadas, nós assistimos governantes do mundo todo atacando a ciência, como se a ciência fosse uma elite desconectada da realidade. Agora, na semana passada, o Estadão publicou uma matéria dizendo que apenas 4 governos no mundo todo iam contra os dados científicos nessa pandemia do coronavírus, né? São 2 ditadores do leste europeu, o presidente da Nicarágua e o presidente do Brasil. Nós não estamos bem nessa foto. Hoje, o meu genro me mostrou uma matéria sobre a Angela Merkel, que é a melhor líder da Europa, não sei se é da Europa ou do mundo, para o enfrentamento ao coronavírus, porque ela, além de líder
da nação dela, ela também é cientista. Então, é o avesso desses 4 gênios da raça. É o justo oposto. É o justo oposto. Porque, realmente, eu vi que o da Bielorrússia sugeriu que as pessoas tomassem vodka para matar um... Fizessem sauna. Hã? Tomassem vodka e fizessem sauna. E sauna, é mesmo, isso. E o outro sugeriu uma coisa também exótica. O que era? O Turbequistão? Alguma coisa na mesma linha. E aqui, tomar cloroquina, por que não? Agora tem um vermífugo também que é recomendado. Eu fiquei, sinceramente, com todo respeito, eu gosto muito de respeitar as pessoas que têm voto. Eu sempre respeito, ainda que eu não concorde com o que elas pensam, mas elas tiveram a ousadia de ir lá e de convencer a sociedade de uma coisa. Pode até não ser que não seja exatamente o que prometeram, mas, enfim, eu respeito quem ganhou a eleição, quem teve o voto, porque convenceu milhares de pessoas a isso. Agora, o ministro do governo, que fala que os cientistas brasileiros estavam fazendo uma pesquisa e amanhã, ele disse, amanhã nós vamos divulgar o resultado dessa pesquisa com uma medicação que resolve 94% dos casos de coronavírus. E apresenta a Anitta, um vermífugo. Quem tem filho, quem vai para o Nordeste, sabe muito bem o que é a Anitta. A Anitta é um vermífugo que você toma uma vez só, ele é importante para o Brasil, para quem frequenta as praias ou frequenta qualquer parte do país, porque o Brasil tem menos de 50% da sua população tem acesso ao saneamento, então as pessoas têm sim que tomar vermífugo, seja no Rio de Janeiro, onde mora a Marilice, seja aqui em Brasília. Aqui em Brasília até tem um percentual maior de saneamento básico. Então, e dizer que isso é da ciência, que era uma coisa que estava na boca do povo do Nordeste, na boca do povo de todo canto, e dizer que é um trabalho da ciência. Ciência é o que a Fiocruz está fazendo, né? Pesquisa. O Instituto Butantan, pesquisa, enfim. Então... Você vê, quero só completar isso que a Cris estava falando. A gente está vivendo uma distopia tão grande que a gente está discutindo, as pessoas estão se colocando a favor ou contra de uma discussão que não deveria existir. Não existe gente que é a favor ou contra um remédio. O próprio Ministério da Saúde teve que dizer que os médicos têm toda a liberdade para dar o medicamento que eles acharem que deve ser usado, inclusive a cloroquina, se for o caso da Anitta, que seja. Mas é isso, a gente tá num ponto de combustão tão grande que, se você fala que você é a favor da ciência, que a gente precisa esperar que os resultados dos testes, das pesquisas, enfim, que a ciência nos dê a resposta, você é a favor do vírus. Como se houvesse alguém a favor do vírus. Então, você cria... A esquerda defende o vírus e a direita defende o crescimento econômico. Essa foi uma discussão, uma polarização que foi posta sem nenhuma base, mas virou isso. Marilise, então, o que nós percebemos é que o país acabou virando um país de torcedores, né? Não tem muita razão, apenas paixões. Esse engajamento levou no extremo a liberdade de expressão. Mas essas mesmas pessoas que extremam o uso da liberdade de expressão rechaçam com estigmas aqueles outros que, pensando diferente, manejam esse mesmo direito, né? O que é isso que está havendo? Porque parece que isso não é só político. É uma onda de intolerância que afeta esse coletivo, ou as pessoas ficaram intolerantes. O que acontece? O que é isso? Bom, primeiro que essas pessoas não são a favor de liberdade de expressão coisa nenhuma, né? Elas são a favor delas dizerem o que elas pensam, de defender os seus pontos de vista e querem, na primeira oportunidade, calar o outro. Mas a gente vê isso, Dr. Carlos, em todos os aspectos políticos. Eu acho que isso está mais
está mais forte nesse momento, até porque os ânimos estão realmente muito acirrados. Eu sou uma defensora da liberdade de expressão e defendo, inclusive, que as pessoas possam falar esses grandes absurdos que a gente vê elas falando. Eu acho que as pessoas podem ir lá até, e eu sou xingada diariamente nas redes sociais. Não gosto, não me sinto confortável, mas acho que as pessoas devem, enfim, agir de acordo com os seus valores. E claro, se eu sentir que eu devo procurar os meus direitos, devo processar alguém, eu vou. Mas eu, de fato, levo isso tão a sério que eu não vou perder meu tempo processando alguém que me chama de vaca ou de sei lá o quê. Realmente, acho que a gente tem coisas mais importantes para lidar. Mas a gente vê isso, não existe o diálogo morreu, as pessoas não entram mais numa discussão para ouvir o outro, as pessoas entram numa discussão para vencer. E a gente vê, inclusive, na procura de informação. Hoje em dia as pessoas só procuram informação naquelas fontes que apenas confirmam as suas próprias crenças. Então, aqui é o tal do viés da confirmação, né? Você só vai ler, você só procura ler aquilo que confirma o que você acredita. Senão, não presta, é lixo, não vale. O que é uma pena, é uma perda para a sociedade, é um empobrecimento da sociedade, do diálogo desse momento que a gente está vivendo. Cris, eu quero mudar um pouco de assunto agora com você especificamente. Se nós pensarmos na possibilidade de o governo começar a relativizar essa quarentena, você acredita que a economia tem a capacidade de reação imediata? A economia no mundo inteiro, ela vai cair. Eles falam em queda de 8% num lugar. Aqui o governo fala em 2,96 até aqui, mas outros estudos já falam em 5%. Eu gostaria muito que esses 500 bilhões que o Brasil vai usar para enfrentamento da crise, isso é necessário para comprar máscaras, respiradores e tudo mais, que alguma coisa fosse usada também para alguma coisa definitiva, tipo ampliar a rede de saneamento do país, mas não dá tempo. Nós estamos naquela situação em que a torneira, o cano estourou, você fica tapando com o dedo ali, a água jorrando e não dá conta. Eu acabei, aqui no meu computador, na minha tela, entra flashes de notícias, eu estou vendo o prefeito de Manaus chorando, porque ele não dá conta de atender o que está acontecendo em Manaus. Quando aconteceu isso na Itália, nós todos falávamos, meu Deus, será que vem para o Brasil? Já chegou. Então, não dá tempo. Mas eu gostaria muito que a gente tivesse um plano para sair da crise econômica. A gente tinha um plano na área de saúde, trocou o ministro ainda não disse a que veio, o que ele pretende, embora eu tenha até elogiado a escolha, porque quando sai um ministro que o presidente Bolsonaro tem que trocar, eu falo, meu Deus, será que vem um pastor? Será que vem alguém da bancada da bala? O que vem por aí? Saiu um médico de grande respeitabilidade, um pesquisador, um empreendedor, enfim. Foi uma escolha que acho que muito boa, embora a situação estivesse, de alguma maneira, sendo tocada pelo grupo anterior. Então, eu não vejo uma retomada rápida da economia. Eu conversava com o ministro Paulo Guedes e o desejo dele, o sonho dele, era gastar esse dinheiro nesse período de 3 meses e não deixar que nenhum gasto se prolongasse por mais tempo e depois dos 3 meses que ele considera que a pandemia vai passar, tudo voltasse ao normal. Não temos indicação alguma de que tudo voltará ao normal imediatamente após 3 meses, maio, junho, julho, em agosto, como se nada tivesse acontecido, não. Então, não vai ser assim. Então, temos que ver como é que as coisas vão acontecendo. Eu acho que no Brasil hoje, viu, doutor Carlos Vinícius, 15 dias é longo prazo.
Marilis, essa semana um amigo, até da sua cidade, do Rio de Janeiro, um professor, escreveu um artigo, publicou um artigo jurídico, fazendo uma análise jurídica desse momento, mas dizendo que essa crise toda trouxe para ele coisas muito boas. Que, por exemplo, ele pôde ficar mais em casa e depois de 8 anos de convivência com os filhos, ele conseguiu fazer uma limonada com os filhos e que aquilo para ele foi uma coisa maravilhosa. Um outro grande amigo, um vizinho, me relatou, que é casado há 22, 23 anos, me disse que nunca conviveu tão intensamente com a esposa e que descobriu que a esposa é uma pessoa maravilhosa, ele está apaixonado por ela e se encantou com a pessoa com quem ele casou. Então, a crise acaba gerando boas coisas, né, no final das contas. De outro lado, dados têm mostrado que, tem alguns dados mostrando que houve um incremento vertiginoso do número de violência doméstica, principalmente atingindo mulheres e crianças, e isso é uma coisa grave. E o que eu queria te perguntar é, será que essa convivência forçada com os nossos familiares em regime intenso agravou alguma crise ou ela só traz na superfície o que havia de bom ou de ruim? Olha, doutor Carlos, eu vou colocar aqui o que eu tenho lido dos especialistas, promotores e promotoras que têm falado sobre o assunto, né? Excesso de bebida alcoólica, adoecimento mental, a gente está vendo as pessoas, né, lidando aí com os seus fantasmas, o estresse causado pela falta de renda, pela perda de renda, então a gente está vendo tudo isso. Agora, é claro, não é todo mundo que, diante desses fatores, vai se tornar uma pessoa violenta. Acho que isso, na verdade, só revela uma faceta, às vezes, que a pessoa não mostrava. Os números vêm aumentando. Uma parte dos especialistas sempre chama atenção para uma coisa que também me causa curiosidade, será que a violência está só aumentando se a gente está, de fato, agora tendo uma resposta de todas essas campanhas que vêm sendo feitas aí ao longo dos últimos anos para as mulheres, principalmente as mulheres que são as maiores vítimas, denunciarem, ou será que as mulheres estão, de fato, denunciando mais? O que principalmente durante essa crise, eles têm verificado uma mudança muito positiva no comportamento da sociedade, que num passado aí muito curto, né, muito próximo, costumava levar muito a sério aquela coisa de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Uhum. O que se percebe é que esse comportamento está mudando. As pessoas estão entendendo que quando houve um pedido de socorro de uma mulher ou de uma criança, ou enfim, de alguma pessoa, às vezes portadores de deficiência física, às vezes são vítimas aí de violência doméstica, eles têm que ligar para a polícia. Então, tem muitas ocorrências que estão sendo feitas nesse período que estão vindo de terceiros, então, do vizinho, do conhecido, do porteiro do prédio. Isso pelo menos, né, diante dessa tragédia que a gente vive, que é a violência doméstica, é um aspecto positivo. Mas é mais uma daquelas coisas que a gente está tendo que enfrentar, está tendo que tratar de frente, além da desigualdade, que é uma coisa que está aí no nosso nariz todos os dias, e o brasileiro parece que se acostuma com essas cenas lamentáveis da gente ver pessoas morando na rua, crianças pedindo dinheiro, gente sem saneamento, como a Cris mesmo falou, é uma vergonha que a gente viva num país como o Brasil, que tem lugar que mais ou menos 50% não tem saneamento, e alguns estados chegam a 80% a 90% de pessoas que não têm o básico. Então, tem todo esse aspecto negativo que está florescendo, mas eu espero muito que a nossa sociedade consiga tirar algumas lições importantes desse momento. Agora, eu só queria falar uma coisa, claro. Que é o seguinte, uma coisa a minha situação de ficar em quarentena, uma casa que eu tenho um quarto com um banheiro, a minha filha está num outro quarto, num outro andar com banheiro, Marili está na casa dela com o marido e os gatos, mas se sentindo confinada. Outra coisa é uma família que em 30, 40 metros quadrados ou 50 moram 7 pessoas, adultos, crianças, um calor danado, o pai bebe, a mãe que saía para trabalhar perdeu a renda. Então, você não dá para fazer
né, Marilis, uma avaliação tipo a sociedade brasileira reage assim. Depende muito do contexto que a pessoa está vivendo para saber o quão duro é um confinamento. Porque confinamento é mais, eu acho que a palavra mostra mais fortemente o que é. Para nós, ficar em casa, Marilise, eu acho que deve ter esse hábito. Eu gosto de caminhar para pensar o que vou escrever, o que vou falar, não pode sair para caminhar. Então, e outra coisa é o confinamento de toda uma família grande com a renda reduzida dentro de casa. O Brasil é enorme, os cenários também são, há discrepâncias de todas as espécies, né? Não dá para fazer traçar uma linha de como é a reação, é verdade. Bom, Cris, eu sei que você tem horário, então eu não vou me alongar, nem vou abusar. Eu queria, para nós encerrarmos, eu queria que vocês duas, eu queria ouvir das duas o que vocês enxergam em no radar de vocês, política, economicamente, socialmente, nos próximos 2 anos. Quando isso passar, quando nós superarmos essa crise, ou pelo menos os efeitos mais imediatos dela, como é que isso impacta na economia, na política, na nossa relação pessoal e coletiva? Quem quer começar? Bom, na economia eu acho que vai ser lenta a recuperação, se houver recuperação ainda, eu acho que ainda vai haver muito gasto, e se o que a gente vinha numa retomada muito lenta de crescimento, agora parou, andou para trás, e até chegar ao que estávamos vai demorar um bom tempo. Na política, eu acho que vai ser assim. Todo dia uma coisa nova, uma crise nova, uma agressão nova, uma briga nova. E acho que, como nós estamos falando nesta terça-feira, acho importante informar assim, a repercussão que teve a decisão do ministro Alexandre de Moraes de abrir um inquérito para investigar o núcleo que produz ou que organiza essas manifestações contra a democracia. Isso é bastante importante porque esses movimentos vinham crescendo sem que ninguém desse tanta importância, e chegou a um ponto que o presidente da República vai ao centro da manifestação. Uma iniciativa, inclusive, da Procuradoria-Geral da República, que foi bastante reconhecida, porque realmente parecia que as coisas estavam escapando dos limites, fugindo ao limite, e agora uma iniciativa dessa, pelo menos, dá um freio para entender o que é isso, o que são as fake news, que tem uma CPMI no Congresso, ou se as duas coisas se comunicam. Só para contextualizar o que a Cris mencionou, é que nós estamos conversando na semana do dia 21 de abril, e ontem a Procuradoria-Geral da República provocou o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo instaura um inquérito para investigar o contexto dessas manifestações coletivas, e obviamente esse inquérito é sigiloso porque ele demanda uma investigação ampla de onde vem isso tudo, de quem está envolvido, e tem um impacto... a citação de parlamentares. Não, e tem um impacto na política brasileira que a gente não sabe dimensionar até que venha o resultado da investigação. Então, é importante fazer esse corte para que quem nos assista depois saiba qual é o marco temporal disso, né? Marilise, e você? Olha, eu vou deixar as análises políticas e econômicas para a Cris, do ponto de vista pensar como a gente vai sair daqui como sociedade. Eu acho que é cedo ainda para falar sobre isso, mas eu vejo muita gente otimista, achando que seremos pessoas melhores, seremos uma sociedade melhor. Finalmente o brasileiro vai entender o tamanho do buraco da nossa desigualdade. Eu não estou tão otimista assim, não. Eu acho que quem tem essa consciência social vai estar mais consciente ainda
porque inclusive está procurando se engajar, participar aí de campanhas para levantar dinheiro, cestas básicas para ajudar, enfim, essas pessoas que estão desassistidas. Mas eu acho que a grande maioria que sempre fez de conta que não estava acontecendo nada, vai estar ainda mais preocupada com o seu próprio umbigo e querendo desesperadamente voltar a curtir a vida doidado. Não tem nada de errado, eu acho também, quero abraçar os meus amigos, os meus familiares, quero ir para a rua, tomar uma cerveja, ir para uma festa, quero viajar, não há nada de errado com isso. Mas eu realmente não acho que a gente vai ter num pacote todo as pessoas se resgatando como indivíduo e como sociedade. Eu espero estar errada, espero que a gente saia dessa como uma sociedade melhor, mais engajada e mais consciente, mas não estou tão otimista. Tá bom. Gente, eu agradeço enormemente o tempo de vocês. Para a Escola Superior do Ministério Público da União, é uma imensa honra tê-las conosco conversando por esse tempo. As portas da escola estão sempre abertas para a gente discutir os temas que vocês quiserem e sempre será uma honra recebê-las. Então, muito obrigado de coração por essa conversa.